Oi, gente, bom dia, bom dia. Hoje vamos continuar com a leitura do livro A Mãe Confiante, de Joyce Meyer. Hoje estamos no 9º capítulo, mas hoje vamos continuar. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui hoje amanheceu um pouco frio, sabe? Mas a gente coloca a roupa, né? E fica tudo certo. Esse capítulo tem como título Ressalte o Positivo. Certa vez, perguntaram a uma mãe frustrada se, caso ela tivesse de fazer tudo de novo, se ela teria filhos ou não. Sim, ela respondeu, mas não os mesmos. Creio que há momentos em que praticamente todas as mães se sentiriam tentadas a dar essa resposta. Há momentos em que nossos filhos, por mais maravilhosos que sejam, podem testar nossa paciência. Eles fazem isso de inúmeras formas, é claro, mas eu teria de dizer que quando meus filhos eram menores, não eram as fraquezas naturais deles que eu considerava mais desafiadoras, eram as atitudes negativas. Existem poucas coisas mais irritantes para nós, pais, do que filhos que reclamam e são ingratos. Afinal, dedicamos nossas vidas a eles. Nós os amamos, oramos por eles, os alimentamos, os vestimos, os educamos e fazemos tudo o que podemos fazer para abençoá-los. Tudo o que realmente queremos em troca é que eles sejam felizes e gratos. Por essa razão, quando eles resmungam, listando tudo o que há de errado em suas vidas e tudo o que eles não têm, isso entristece nosso coração. Como pais, queremos ser valorizados. Não gostamos quando os nossos filhos têm atitudes negativas, mas é possível que eles as tenham herdado de nós. É possível que estejamos vendo nosso próprio comportamento refletido em um espelho. Como pais, devemos nos esforçar para ser bons exemplos para os nossos filhos em todas as coisas. E isso certamente inclui ter uma atitude boa, positiva e grata. Não podemos esperar que nossos filhos não reclamem e se eles nos ouvem reclamando. Deus se entristece quando nós, seus filhos, ignoramos todas as bênçãos que Ele nos deu e focamos nas coisas com as quais não estamos satisfeitos. O coração dele se entristece quando reclamamos das batalhas que enfrentamos na vida, em lugar de celebrarmos todas as vitórias que, pela graça e bondade de Deus, já conquistamos. É por isso que ele disse isso na Bíblia. Alegrem-se na sua fé e regozijem-se e fiquem contentes continuamente, sempre. Sejam incessantes na oração, orando com perseverança. Agradeçam a Deus em tudo, sejam quais forem as circunstâncias, sejam gratos e deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês, que estão em Cristo Jesus. Não apaguem, não abafem ou amorteçam o Espírito Santo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 19. Gente, deixa eu beber um pouquinho de chá. Para dar uma esquentada, como eu falei, aqui tava dando 8 graus com a sensação de 3 hoje de manhã. Vou continuar. São instruções muito claras e simples, mas você sabe tão bem quanto eu que muitas vezes nos sentimos inclinadas a discutir sua validade. Bem, sabe como é? Eu não deveria ser tão irritadiço, mas tenho que dar conta de tantas coisas, dizemos. Minha conta bancária está vazia e meu carro precisa de pneus novos. Meus filhos estão com alegria e precisam de aparelhos dentários. Meus filhos estão com alergia e precisam de aparelhos dentários. Meu chefe é um imbecil. Meu marido passa todos os fins de semana assistindo ao futebol na TV e meu vizinho tem um cachorro que late sem parar. Com certeza Deus não espera que eu fique alegre
e que seja grata em meio a tudo isso. Sim, na verdade, ele espera, porque, embora todas essas coisas possam ser verdade, isso também é. Pela sua graça fomos salvos dos nossos pecados. Temos esperança em todas as coisas e estamos destinados a uma eternidade no céu. Temos uma Bíblia cheia de promessas que podem nos ajudar a superar todos os desafios que enfrentamos. Temos um Pai Celestial que nos ama sem limites e cuja misericórdia não tem fim. Por causa da sua bondade, temos ar para respirar, um coração que bate e uma família para amar. E sem ele, não teríamos nada. Nem uma conta bancária de tamanho algum, nem um carro com ou sem pneus, nem um filho ou filhos, nem um emprego, nem um marido, nem aparelhos modernos. Nem sequer teríamos ouvidos para ouvir um cão que late. Cuido de minha mãe e de minha tia, que estão agora ambas em uma casa de repouso. A saúde delas está fragilizada e a mobilidade delas bastante limitada. Elas passam a maior parte do tempo sentadas em uma cadeira ou deitadas na cama. Há algum tempo estava visitando minha tia e ela disse: "Querida, adoraria comer alguns pêssegos." O pedido dela, tão simples, me fez lembrar de como costumamos achar que nunca perderemos as pequenas coisas na vida e, como consequência, não as valorizamos. Fui com satisfação ao mercado e comprei 3 pêssegos grandes para ela e fiquei feliz porque posso comprar pêssegos ou qualquer outra coisa que desejo comer a qualquer momento. Esse acontecimento me lembrou do quanto gosto de tomar café em uma cafeteria ou comer os tomates caseiros do mercado, de agricultores, e fiquei mais grata ainda naquele dia. Gostaria de poder dizer, comentando aqui um pouco, realmente é isso, é a gente ser grata nas pequenas coisas que para a gente seria tão normal a gente já agradecer, porque eu já tenho isso, então não precisa agradecer. E em vez, o segredo é esse, a gente ser grato nas pequenas coisas, que assim as outras coisas maiores vão acontecendo, vão surgindo na vida. Gostaria de poder dizer que ajo assim todos os dias, mas há muitos dias em que simplesmente é mais fácil me deixar levar pela negatividade. Isso é verdade, né, gente? Porque os pensamentos negativos realmente aparecem pra gente, né? A gente não, é o autocontrole que falta na gente pra gente controlar isso também, os pensamentos. Se não passar tempo com o Senhor todos os dias e Ele me dispuser deliberadamente a obedecê-lo, me rendendo ao fruto do Espírito, posso passar a ver o que há de errado em minha vida em vez de ver o que há de bom. É o que ela está falando, né? A gente muitas vezes foca somente no negativo, foca somente naquilo que não tem, às vezes, né? Foca na falta, em vez de não ver tanta abundância que tem ao nosso redor e que com essa abundância, com esse pensamento positivo somente, a gente pode fazer muitas coisas e mudar totalmente a nossa vida. E isso acontece com todo mundo, simplesmente por causa da natureza da carne. É preciso um esforço para que nós, os seres humanos, sejamos positivos e gratos. Ser rabugento, por outro lado, é muito fácil. É claro que é muito fácil. Com o mundo que a gente vive hoje, é muito fácil realmente a gente viver reclamando, a gente só fazer... reclama de tudo, na verdade, né? É porque é a natureza da carne mesmo reclamar. E o que devemos fazer é agradecer. E que isso vai contra a natureza da carne, né? Agradecer por todas as coisas que a gente tem, pela casa, independente se é uma casa pequena, se é grande, independente se seu carro tem pneu ou não, como ela falou antes, né? Então, agradecendo, mas sentindo essa gratidão dentro, que tudo muda. O problema não são
os Itas, nem os Eus. Não há maior exemplo disso do que os israelitas libertados por Deus do Egito. Eles eram famosos por serem campeões mundiais em reclamação. No entanto, eles tinham mais razões para se alegrar do que qualquer outro grupo de pessoas em todo o Antigo Testamento. Deus fez coisas absolutamente impressionantes por eles. Ele colocou a maior nação do mundo de joelhos para libertá-los de uma vida cruel de escravidão. Ele os curou e os prosperou com prata e ouro. Ele os salvou do exército de Faraó, dividiu o Mar Vermelho e conduziu-os para a terra seca. E se isso não bastasse, ele o conduziu pelo deserto com a nuvem e o fogo da sua presença de dia e de noite. Ele os alimentou com o alimento do céu quando tiveram fome, e quando tiveram sede, ele fez brotar água de uma rocha. Ele também prometeu levá-los a uma terra de leite e mel, onde prosperariam e seriam abençoados. Mas a maioria deles nunca conseguiu viver ali, porque fizeram a mesma coisa que costumamos fazer hoje. Eles murmuravam e lamentaram as suas dificuldades, o que pareceu mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e devorou aqueles que estavam nas áreas remotas do acampamento. Isso daqui está em Números, capítulo 11, versículo 1. Graças a Deus, porque vivemos sob a nova aliança e não sob a velha. Não temos de nos preocupar com a possibilidade de Deus incendiar nossa casa porque murmuramos. Mas isso não significa que podemos fazer isso sem que haja consequências. A ingratidão e a reclamação são pecado hoje, tanto quanto eram naquele tempo. Quando agimos movidos por elas, abrimos a porta para o diabo e, antes que nos demos conta, ele transforma a nossa casa em um caos. Ele faz nossos maridos ficarem irritados e grosseiros. Ele faz os filhos começarem a brigar e a reclamar. Tudo porque fomos ranzinzas e o convidamos a entrar. Lembre-se sempre de que a gratidão mantém o diabo longe, mas quando reclamamos, ele vem para ficar. A gente realmente, né, é uma coisa da carne isso. A reclamação, né? O simples fato de, eu falo assim, o simples fato da gente lavar a louça, que muitas vezes é reclamação, eu falo por mim mesma, que eu reclamei muito tempo, eu falo que louça brota na pia. E em vez tem que ser uma gratidão, porque a louça na pia significa o quê? Que tem gente na casa, que você tem uma família, que você tem amigos, que você que você fez comida, que você tem um alimento na sua casa. Então, a partir daí, a gente que é dona de casa, eu pelo menos que não trabalho fora, né, trabalho em casa, que a gente sejamos mais gratos pela louça que a gente tem para poder lavar. Opa, peraí que eu me perdi. Aqui. Seria de esperar que após fazermos isso, uma ou duas vezes aprenderíamos essa lição. Mas, geralmente, não aprendemos. Os israelitas também não aprenderam. Apenas 2 capítulos após serem incinerados pelo fogo do Senhor, eles voltaram a essa mesma prática. Desta vez, eles estavam irritados porque ouviram dizer que haviam inimigos vivendo na terra que lhes tinham sido prometida. Não sei por que eles ficaram tão surpresos com essa notícia. O Senhor havia dito a eles que eles teriam de expulsar os cananitas, os hititas, os amorreus e muitos outros, itas e eus.
Ele também lhes garantiu vez após vez que ele os capacitaria a vencer todas as batalhas. Mas de alguma forma eles se esqueceram. Assim, toda a congregação clamou em voz alta e eles choraram a noite inteira. Todos os israelitas murmuravam e lamentaram a sua situação, acusando Moisés e Arão, a quem toda a congregação disse: Tomara que tivéssemos morrido neste deserto, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos pela espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão uma presa. Não é melhor voltarmos ao Egito? Esse daqui está escrito em Números, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Em resultado da reclamação deles, aquela geração de israelitas nunca entrou na terra prometida. Em vez disso, a murmuração e reclamação deles sobre os hitas e os eus que enfrentariam os manteve de fora do melhor de Deus para suas vidas. Aqui eles reclamaram mais uma vez, né? Então eles não entraram na terra prometida. Foi assim que eles demoraram 40 anos. Em vez de 14 dias, eles demoraram 40 anos para poder entrar na terra prometida. É fácil ver o quanto é importante ter uma atitude grata quando consideramos as milhares de vezes que a Bíblia nos instrui a sermos gratos, a darmos louvor e a adorarmos a Deus. Não é apenas uma coisa boa a se fazer. Esse tipo de atitude positiva e grata é também muito poderoso. Muitos cristãos hoje acabam fazendo praticamente a mesma coisa que os israelitas fizeram. Eles recebem Jesus como Salvador, mas param antes de chegar à sua terra prometida, em vez de desfrutarem todas as bênçãos que Deus preparou para elas. Essas pessoas passam anos perambulando pelo deserto, reclamando dos seus hitas e eus. Você sabe do que estou falando? Todos nós temos nossos hitas e eus. Temos os maridos insensíveis hitas, os "ai, as minhas costas doem" eus, os economia em crise hitas, os filhos que estão me deixando louca eus. Mas para nós, assim como no caso do povo de Israel, os hitas e os eus não são realmente o problema. Eles não estão me impedindo de entrar eles não estão nos impedindo de entrar na nossa terra prometida. O que nos impede de entrar pode ser, às vezes, simplesmente uma atitude negativa. Falo isso por experiência própria, porque eu costumava ser a rainha da atitude negativa. Fui criada em um ambiente negativo que conseguia encontrar algo errado em tudo. Eu havia itas e eus em toda parte. Quando me casei com Dave, decidi que ele era o pior de todos. Assim passei anos resmungando, reclamando e dizendo a Deus que Dave estava me fazendo infeliz. Felizmente, Deus falou comigo: Joyce, Dave não é o problema. Ele disse: o problema é você. Eu precisava seriamente mudar minha atitude e, felizmente, Deus me ajudou antes que todos os meus filhos crescessem e ainda tive tempo de influenciá-los de forma positiva. Como eu já disse antes, né? A mulher é o espelho da casa, né? Então, como que eu falo? Às vezes também quando a mãe está feliz, toda a casa está feliz. Então, que nós mães possamos ter a atitude mais positiva, menos negativa, reclamar menos, ser mais grata, porque na maioria das vezes o problema está em nós mesmos e a gente não consegue ver, né, esse problema. O dia em que a torta caiu. A revelação de que eu tinha uma atitude negativa veio como um choque e, a princípio, não fiquei animada com ela. É por isso que posso me compadecer de você se você não está se sentindo amada neste instante. Nossa carne tem dificuldade em assimilar esse tipo de informação.
É duro abrir mão de jogar a culpa nos outros e encarar o fato de que somos responsáveis pelas nossas próprias atitudes. Mas se fizermos isso, uma porta para mudanças maravilhosas em nossas vidas se abrirá, principalmente para nós que somos mães. Veja bem, como mães, nossas atitudes negativas não apenas entristecem o Espírito de Deus, elas entristecem nossa família também. Foi o que eu estava falando antes, né? A gente, com a nossa atitude positiva, a gente pode mudar a nossa casa inteira. Como alguém disse certa vez, a mãe é como o termostato do lar. Ela determina o clima. Quando somos negativas e ingratas, nossos filhos tendem a ser assim também. Quando somos positivas e gratas, eles refletem essas atitudes. Com o tempo, é provável que as posturas e as atitudes que nossos filhos veem consistentemente em nós criem raízes neles, e tornando as posturas e as atitudes deles também. Foi isso que aconteceu com Debbie Morris, esposa de um ministro. Ela é muito conhecida entre os amigos e os membros da congregação por seu temperamento alegre e gracioso. Como todas nós, ela teve de trabalhar nessa área estudando a Bíblia e crescendo no Senhor, mas ela também dá uma parte de crédito à sua mãe. Ela conta sobre um incidente em particular em sua infância, quando a atitude positiva de sua mãe a marcou permanentemente. Foi no dia em que a torta caiu. Nunca me esquecerei, diz Debbie. Mamãe havia passado o dia inteiro limpando a casa de cima a baixo porque ia receber convidados. Tudo estava pronto, exceto a torta. Uma daquelas tortas de creme cheese com massa de biscoito e cobertura de morango. Ela estava montada, mas precisava esfriar por algum tempo. Enquanto minha irmã e eu observávamos com água na boca, minha mãe ergueu a torta do balcão para colocá-la na geladeira. Quando a tragédia aconteceu, a torta caiu e se espatifou no chão brilhante da cozinha. Por um terrível instante, nós três olhamos em choque. Depois, com grande graça, minha mãe abriu a gaveta dos talheres e tirou 3 colheres. Vamos comer, disse ela com um sorriso. Então todas nós nos sentamos e fizemos uma festa no chão. Essa é uma lembrança que vou sempre guardar no coração. E ela existe porque minha mãe escolheu ser graciosa e não rabugenta. Uma atitude positiva não é o resultado de termos o melhor de tudo na vida. Ela resulta de fazermos o melhor de tudo na vida. A mãe de Debbie deu uma prova disso naquele dia. Ela reconheceu que era responsável por sua atitude e que só ela poderia escolher como agir. Então, ela fez uma escolha sábia, não apenas para seu próprio bem, mas para o bem de suas filhas. Ao fazê-lo, ela deu um bom exemplo para todas nós seguirmos. Por favor, entenda o que quero dizer de todo o coração. Minha intenção não é minimizar os problemas que você talvez esteja enfrentando neste momento. Entendo que eles podem ser muito maiores e mais sérios do que uma torta cair no chão. Mas o princípio permanece o mesmo. Em qualquer situação, você pode escolher ser positiva. Pode decidir contar suas bênçãos e lembrar todas as coisas que Deus tem feito por você. Li acerca de judeus em campos de concentração alemães durante a Segunda Guerra Mundial que fizeram exatamente isso. Eles decidiram que a única coisa que o inimigo deles não poderiam roubar era sua atitude positiva. Então, acontecesse o que fosse, eles se recusavam a abrir mão dela. Mesmo em meio à tragédia mais impensável, essas pessoas encontravam algum motivo para serem gratas. Ah, como é maravilhoso que Deus nos tenha dado a capacidade de olhar as coisas negativas a partir de uma perspectiva positiva. Isso nos capacita a transformar as provações da vida em oportunidades de edificar nosso caráter
e de experimentar o poder de Deus de forma mais profunda. Isso transforma o que pensávamos ser nosso pior inimigo em nosso melhor amigo e permite que vejamos por nós mesmos o motivo pelo qual a Bíblia diz: todas as coisas cooperam e se encaixam em um plano para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu projeto e propósito. Isso está escrito em Romanos 8:28. É o meu versículo preferido também, esse, gente. Sintam-se felizes, porque, quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Os outros planejam o mal contra mim, mas Deus planejou isto para o bem. Isso está em Gênesis 50, 20. Há alguns anos estava preparando-me para pregar uma mensagem na qual compartilharia todo o meu testemunho. Quando me sentei para fazer algumas anotações sobre os detalhes do abuso que sofri no passado, fiquei impactada novamente com o que Deus fez por mim. Ele tomou o que o diabo havia planejado para a minha destruição, me libertou e usou o que havia me acontecido para me estimular no meu ministério. Hoje, a dor que experimentei no passado se tornou um dos principais motivos pelos quais prego com tanta paixão. Deus pode verdadeiramente extrair o bem de qualquer coisa. Esse é um motivo pelo qual podemos ter um coração grato e agradecer a Ele em tudo e em todo o tempo, independentemente de quais sejam as circunstâncias. Entendo que às vezes isso não é algo fácil de fazer. Quando acontecem coisas que parecem injustas ou quando os tempos difíceis duram mais do que o esperado, você sempre se sentirá tentada a reclamar. Mas ao enfrentar essa tentação, lembre-se disto: reclamar nunca ajuda, somente torna a situação ainda pior e impede a obra de Deus em sua vida. Ter um coração alegre e ser grata, por outro lado, faz exatamente o oposto. Mantém seu foco no Senhor e abre a porta para a sua vitória. Isso não apenas torna sua família mais feliz, como mantém você feliz também. Então, por que você não faz um favor a si mesma? Quando as tortas da vida caírem no chão, foque no lado positivo. Em vez de dar um chilique, pegue algumas colheres e comece a celebrar a bondade de Deus. Dê uma festa de louvor que seus filhos jamais esquecerão. Que lindo isso, né, gente? E assim acabou o nosso capítulo 9. Dando um spoiler aqui para o capítulo 10, que vai ser amanhã. Livre para seguir em frente. Mas esse capítulo 9 tá trazendo o livro inteiro, na verdade, tá trazendo revelações para mim, né? Porque eu tinha lido, como eu já falei, eu tinha lido há bastante tempo esse livro e fala e vai lembrando, né? Como a gente tem que ser? A gente tem que ser alegre, tem que ter a postura, tem que não reclamar, gente. Não reclamar. Não reclamar muitas vezes é o segredo. Não julgar as pessoas. A gente às vezes julga somente pela aparência, né? E isso não agrada a Deus. Mas eu acredito que uma mudança de pensamento vai transformar a vida. Pode transformar a vida de qualquer pessoa. Então é isso. Somente a mudança do pensamento negativo, do pensamento de murmuração, do pensamento de lamentação, do pensamento de
de reclamação. Se você não reclamar mais, isso serve para mim também, serve para todo mundo. Você pode melhorar em todas as áreas da vida. Aqui ela deu exemplo do, porque meu chefe é rabugento, meu chefe é isso, porque meu filho é isso. Mas a mudança pode partir a partir de você, a partir da gente mesmo. A gente mudando uma atitude, às vezes é uma atitude só que falta na gente para a gente conseguir mudar. E conseguir todas as outras coisas, porque basicamente esse livro aqui não está falando somente do livro em si, de mães em si. Se a gente for levar em consideração, a gente pode levar para todas as áreas da vida. Então isso é essencial em todas as áreas da nossa vida. Fala tanto na familiar, como tratamento com os filhos, como tratamento com as outras pessoas também. Então, vamos encerrar nossa live hoje e amanhã a gente vai voltar com o capítulo 10, tá bom? Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe todos vocês.